Obrigado, Marcela, e obrigado aí por vocês todo semestre aí me chamarem para a gente poder ter alguma discussão. E eu sempre gosto dos temas que vocês pedem. Nunca é um tema chato, nem nada assim. Então, dessa vez, eu montei essa aula aqui justamente para vocês. Eu vou compartilhar a tela, vocês me falam se vocês estão vendo. Estão conseguindo ver direitinho? Tá, perfeito. Então vamos lá, eu montei aqui para vocês essa aula com o tema de neuropatias diabéticas, né, que vocês pediram, e botei ali um subtítulo de quantos tipos vocês conhecem. Basicamente, mais para chamar a atenção para o quão heterogênea pode ser essa condição. Então, qual vai ser o outline aqui? Primeiro, a gente vai só fazer uma breve revisão aí, que eu sei que vocês já estão mais cansados de saber, de como definir diabetes e suas formas, tá? E depois a gente vai entrar um pouco mais sobre a neurologia diabetes. A gente vai só mostrar como é que é o panorama geral de complicações neurológicas em pacientes com diabetes. E aí sim a gente vai passar a falar um pouquinho mais especificamente sobre as complicações do sistema nervoso periférico que podem se apresentar nesses pacientes. Bom, para a gente se situar, algumas definições primeiro. Então, quando a gente fala de diabetes, a gente não está falando de uma coisa só. A gente está falando de um grupo de condições que tem como característica central pacientes que têm níveis cronicamente elevados de glicose no sangue, da glicemia, tá? E o que é considerado um nível patologicamente elevado? É um nível alto o suficiente para causar lesão de órgãos, né? Que eventualmente isso pode levar a disfunções de órgãos, tanto de forma aguda quanto de forma crônica, e contribuir para a mortalidade desses pacientes. O que a gente define como diabetes? Então, qualquer condição que possa preencher algum desses critérios aqui. Então, esses critérios que envolvem vários tipos de testes diferentes, que basicamente têm em comum a avaliação do quanto de glicose está circulando pelo seu sangue. A gente tem uma hemoglobina glicada, que ela reflete mais ou menos a média de glicemia ali no seu sangue nos últimos meses. A gente sabe que uma hemoglobina glicada maior do que 6,5 é um dos critérios de diabetes. A gente tem uma glicemia de jejum maior do que 126. A gente tem o teste oral de tolerância à glicose, que é bem sensível, é bastante sensível. Você pede para o paciente ingerir de forma oral 75 gramas de glicose, você mede ali 2 horas depois o quanto a glicemia dele está. Se estiver maior ou igual a 200, isso é um dos critérios para a gente dar o diagnóstico de diabetes. Ou uma glicemia aleatória, não importa se o paciente está em jejum ou não, que seja maior do que 200 em pacientes com sintomas de hiperglicemia. E a gente está falando daqueles poliúria, polidipsia, por aí. Geralmente a gente tem mais confiança no diagnóstico quando a gente tem duas medidas dessas aliadas, tá? Então isso é a definição ali de diabetes, bem formal. Como eu falei, diabetes não é uma coisa só. Então a gente divide diabetes em alguns tipos. A gente tem a diabetes tipo 1, que é a diabetes autoimune, que é basicamente paciente que tem uma doença em que ela produz autoanticorpos que eventualmente se ligam e atacam as células beta-pancreáticas, né, que são células que vão produzir insulina no pâncreas. E isso leva a uma insuficiência de insulina no paciente, no estado de hiperglicemia crônica. A gente tem a diabetes tipo 2, em que esses pacientes desenvolvem uma resistência dos tecidos, né, à insulina. Então, não é que ele tem dificuldade de produzir insulina, é que os tecidos dele começam a desenvolver uma resistência. E aí, conforme mais resistência vai sendo desenvolvida, mais insulina você acaba tendo que produzir, e isso pode levar, eventualmente, a uma falência também do pâncreas, então, um esgotamento das células beta. Então, esse tipo de diabetes pode ocorrer um pouco das duas coisas. No início, uma resistência com o aumento da produção de insulina, depois um esgotamento daquelas células com uma diminuição da produção. Tá? Esse é o tipo mais comum, disparado. Mais de 90% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2. A gente tem a diabetes gestacional, tá? A gente sabe que a gestação é uma situação em que o sexo feminino fisiologicamente desenvolve uma resistência periférica à insulina e pode passar a preencher critérios de diabetes durante essa situação. Pode ser um diabetes transitório, pode ser uma coisa que vai ficar depois. A gente tem diabetes que pode ser induzido por drogas,
drogas que tendem a causar estados de hiperglicemia crônicos. A gente tem o uso de corticoides como talvez o mais comum dessas situações. O tacrolimus, que é usado muito em pacientes transplantados. Ciclosporina também pode causar. E a gente tem alguns outros tipos de diabetes. Então, a gente pode ter pancreatites, ou seja, lesões do pâncreas, sejam inflamatórias, sejam tóxicas, ou de outras etiologias levando. A gente tem a hemocromatose, que também faz lesão do pâncreas. A gente tem o MOD. Então, assim, tem vários tipos de diabetes. No geral, se a gente for incluir esses pacientes como um grupo, a gente sabe que diabetes é uma doença extremamente comum. Extremamente comum. Gente, qualquer doença que tenha nível percentil na população, ou seja, pelo menos 1%, é extremamente comum. A gente vê toda hora. E se vocês forem ver, a diabetes não é só extremamente comum, como em alguns lugares ela é epidêmica, tá? Então tem alguns locais que praticamente 1 em cada 4 pessoas tem diabetes. Tá? Aqui no Brasil, vocês vão ver nesse mapa, que mostra que entre 6 e 10% das pessoas têm diabetes. Tá bom? Então, esse é o tipo de coisa que vocês, com certeza, acompanhando os ambulatórios aí de todas as especialidades, já veem quando vocês escolhem a história patológica pregressa do paciente. Muitas de todo dia vai ter um paciente que vai falar, não, tenho diabetes, assim como a questão da hipertensão, né? Então, é uma doença de altíssima prevalência. Então, quando a gente está falando de diabetes, todas as formas de apresentação, mesmo as raras, a gente vai acabar vendo com uma certa frequência. Porque é uma doença tão, tão, tão comum que mesmo uma coisa incomum de acontecer dentro do contexto daquela doença acaba sendo uma coisa vista, tá? E quais são esses danos que o diabetes pode causar? A gente sabe que tem alguns órgãos-alvo que eles são mais suscetíveis ao dano da hiperglicemia crônica. Tá? A questão da retina, né? A retinopatia diabética é uma coisa bastante falada. A gente sabe que o sistema nervoso, tanto central quanto periférico, pode sofrer complicações do diabetes. Vai falar já já mais a fundo um pouquinho disso. O coração, né, através de doença cardiovascular, então o coração pode sofrer dano isquêmico, o paciente pode desenvolver insuficiência cardíaca, infartos agudos do miocárdio, vários tipos de complicação. E os rins também, tá? O paciente pode desenvolver nefropatia diabética. Todos esses órgãos estão sujeitos a terem complicações tanto agudas quanto crônicas do diabetes. E cada órgão por si só dá uma aula com vários e vários tipos de dano diferentes que a gente poderia discutir. Hoje a gente vai tentar focar na parte do sistema nervoso, mais especificamente o sistema nervoso periférico. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre diabetes e neurologia. Então, se você for pegar todos os pacientes com diabetes, 40 a 60% desses pacientes vão desenvolver complicações sintomáticas, ou seja, eles vão ter queixas relacionadas ao dano do diabetes no sistema nervoso. Tá? Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Aquilo que a gente falou, uma doença que é quase 10% aqui na nossa população e mais da metade desses pacientes vão ter queixas de danos neurológicos. E uma outra boa proporção vai ter danos neurológicos de forma sintomática. Então, a diabetes acomete muito o sistema nervoso. Geralmente, a gente divide as complicações do diabetes entre as complicações que vão afetar o sistema nervoso central, né, o encéfalo e a medula, aquelas partes do sistema nervoso que são protegidas pelos grandes segmentos ósseos do crânio e a coluna espinhal, né, e também são protegidas pela barreira hematocefálica, e as complicações do sistema nervoso periférico, que são os prolongamentos do sistema nervoso ao longo dos membros, ao longo do tórax, ao longo das vísceras. O que pode dar no sistema nervoso central? Então, a gente tem duas das complicações agudas mais faladas quando a gente tem aula diabética, a questão da cetoacidose diabética, o paciente desenvolve um estado de acidose metabólica com corpos cetônicos, o estado hiperosmolar de hiperglicêmico, o paciente fica com uma glicemia muito elevada e, ao mesmo tempo, aumenta a osmolaridade. São dois estados que podem causar encefalopatia, disfunção encefálica, confusão mental. O paciente pode desenvolver hemicoreia, quando o sangue está muito viscoso, então tem um distúrbio do movimento caracterizado por um movimento que parece uma dança ali no hemicorpo. E talvez o que a gente acaba vendo mais na faceta crônica é o desenvolvimento de ateromatose, né, placas de ateroma nas artérias, né, que vão irrigar o sistema nervoso e, eventualmente, complicações disso, que são acidente vascular encefálico e a demência vascular, ok? E no sistema nervoso periférico, a gente agrupa todas as
complicações do que a gente chama de neuropatias diabéticas, né? Quando a gente fala de sistema nervoso periférico, a gente fala neuropatia periférica. Só que as neuropatias diabéticas variam muito entre si. E a gente também tem apresentações agudas, apresentações crônicas, apresentações subagudas, apresentações que são simétricas, apresentações que são assimétricas. Eu acho que isso é o que eu gostaria de falar hoje mais a fundo com vocês. E se a gente for comparar aqui, essas apresentações periféricas são mais comuns do que as centrais. Então, isso aqui é coisa do dia a dia. Isso aqui é coisa que vocês vão ver toda hora. Podem ter certeza aí que qualquer um de vocês, quando fizer uma rodada aí na clínica médica, se passarem pelo menos aí 6 meses na clínica médica, vocês vão ver todas as formas de apresentação de neuropatia diabética que a gente vai falar hoje, ok? Bom, então quando a gente está entrando mais a fundo nessa questão das neuropatias na diabetes, aquilo que eu já falei para vocês, das complicações neurológicas, as do sistema nervoso periférico são as mais comuns, e a gente tem vários mecanismos pelos quais isso pode acontecer. Tá? Então a gente sabe que a hiperglicemia cronicamente, o aumento da glicose de forma crônica, estimula patologicamente algumas vias metabólicas, tá? E aí você tem uma cadeia de reações metabólicas que é estimulada e leva à produção excessiva de alguns metabólitos que podem ser tóxicos para as células, especialmente neurônios, tá? E a gente tem via do poliol, via da exosamina, via da PKC. Isso aqui, assim, é uma coisa que, se você parar para estudar, é extremamente complexa, tá? E tentando resumir aqui para vocês, todas essas vias tendem a cursar com o fator comum, a via final comum, de gerar algum estresse oxidativo, de gerar algum metabólico que vai ser tóxico para os neurônios. E isso vai afetar principalmente os neurônios do sistema nervoso periférico, que eles têm uma proteção um pouco pior em relação aos neurônios do sistema nervoso central, por causa da barreira hematocefálica. Tá? Então, várias vias metabólicas, devido à hiperglicemia, podem contribuir para estresse oxidativo dos neurônios do sistema nervoso periférico. Além disso, aquele processo que a gente falou de dano vascular também pode acontecer. Então, a gente sabe que a diabetes leva a uma disfunção endotelial ali nos vasos e pode levar à formação de placas, pode levar à fragilidade dos vasos. Se um vaso pequenininho, né, que a gente chama de microangiopatia, os microvasos, incluindo os vasos que nutrem os nervos periféricos, né, que são a microvasculatura ali, que a gente chama de vaso nervórum, se esses vasos estão disfuncionantes, a região mais central ali dos nervos tende a sofrer um processo de hipóxia, que é o sangue não está chegando bem ali naquela região central, que é a região mais distal que esses vasos irrigam, e podem sofrer até isquemia, tá? Então a gente vê complicações isquêmicas do sistema nervoso periférico nesses pacientes também. Essa isquemia pode se comportar de forma crônica ou pode se comportar de forma aguda. Então, uma isquemia aguda de um nervo ou alguma coisa assim. A gente vai ver apresentações sendo causadas por isso também. O paciente com diabetes também tem uma desregulação do sistema imune. Então, eles tendem a ficar num estado mais crônico, pró-inflamatório. Então, para eles é mais fácil desenvolverem respostas imunomediadas. E a gente pode ter algumas formas de ataque aos nervos periféricos da diabetes que são mediados pelo sistema imune, como se fosse uma doença autoimune desencadeada pela diabetes. Isso também é responsável por algumas formas de neuropatia diabética, tá? E falando, juntando esses três mecanismos, a gente acaba tendo vários e vários tipos diferentes de apresentação de doença do sistema nervoso periférico nesses pacientes. Aqui eu deixei uma tabelinha para vocês com alguns dos tipos principais que a gente vai discutir a partir de agora. E eu vou entrar mais a fundo em cada um. Eu tinha botado uma imagem aqui, mas ficou uma em cima da outra, desculpa. Mas era basicamente uma ilustração de um nervo periférico mostrando os diferentes tipos de fibra que eles podem conter. Só para a gente relembrar uma parte básica da anatomia do nervo periférico, para a gente entender um pouco das manifestações a seguir. Então, a gente sabe que no nervo periférico, a gente tem axônios percorrendo, né? Quando você pega um nervo periférico e corta, você vai ver vários axônios percorrendo ali dentro. Esses axônios podem ser de maior ou menor tamanho, tá? O diâmetro dos axônios. Geralmente, os axônios de maior diâmetro a gente chama de fibras grossas. E eles geralmente são responsáveis pela transmissão de impulsos relacionados à motricidade, né? Aquele segundo neurônio motor passando, e as sensibilidades que a gente chama de profundas, e principalmente a sensibilidade vibratória, tá?
e a propriocepção, a noção do nosso corpo no espaço. E eles vão ser responsáveis por formar o arco reflexo. Só que a gente também tem neurônios que são de diâmetro pequeno, que a gente chama de fibras finas. Tá? Essas fibras finas são responsáveis por levar principalmente as sensibilidades superficiais, dor e temperatura, e as fibras relacionadas ao sistema nervoso autônomo, aquele que controla, sem a nossa consciência, o movimento das nossas vísceras, a produção das nossas glândulas e tudo mais. Ok? Então, no nervo periférico, a gente vai ter geralmente fibras grossas e fibras finas. Tá? E alguns tipos de doença cometem mais fibras grossas, alguns tipos de doenças cometem mais fibras finas. E na diabetes isso não é diferente. Algumas formas podem cometer mais fibras grossas, outras mais fibras finas. Ok? Só para vocês terem esse conceito bem definido antes da gente começar a discutir isso aqui. Bom, beleza. Vamos começar falando do padrão mais comum, disparado mais comum, que é a polineuropatia distal simétrica. Então, quando a gente fala de neuropatia periférica, a gente divide esses pacientes em tipos de apresentação. Quando a gente está falando de polineuropatia, sempre que vocês verem esse termo escrito polineuropatia, você está se referindo geralmente a um acometimento difuso e confluente de nervos periféricos. Tá? Então, você não vai conseguir delimitar o acometimento de um nervo periférico isolado. Esse paciente está com o fibular acometido ou está com o radial acometido. Não. Ele geralmente vai ter um acometimento meio que confluente. Então, uma região anatômica vai estar com um acometimento confluente de todos os nervos que inervam aquela região ali. E geralmente isso ocorre de forma simétrica quando a gente está falando da polineuropatia. É um processo difuso. Tá? Nessa forma da diabetes, esse processo tende a ser mais distal, ou seja, ocorrer de forma mais intensa nas extremidades, começando nos membros inferiores. É a forma mais comum disparada de neuropatia diabética. De forma sintomática, ou seja, o paciente com queixas disso, vai estar presente em 25% das pessoas que têm diabetes. O que a gente vê? Geralmente, essa é uma neuropatia que envolve mais fibras finas, então esses pacientes tendem a começar o quadro com aqueles sintomas sensitivos relacionados às fibras finas, às fibras sensitivas de dor e temperatura. Então, esses pacientes começam a sentir queimação nos pés ou sentir os pés muito frios. Esses pacientes podem começar a sentir formigamentos nos pés, dores em choque, agulhadas, né, parestesias, que são essas alucinações sensitivas, ou disestesias, que são as parestesias, com uma característica dolorosa nisso, e podem levar à disfunção autonômica também naquelas regiões afetadas. Diminuição da sudorese, isso leva a uma secura da pele, vai levar a lesões de pele, favorecimento de formação de úlceras e tudo mais. E isso ocorre numa distribuição que a gente chama de comprimento dependente. Então, eu estou falando que é uma polineuropatia, então ocorre dos dois lados de forma confluente e simétrica, ou seja, os dois lados são iguais. E comprimento dependente significa que pega nervos maiores primeiro. Então, começa nos pés e vai evoluindo. Quando chega mais ou menos ali no nível do joelho, da coxa, começa a acometer as mãos do paciente, começando sempre pelos dedos distais, e isso vai ficando cada vez mais proximal. Quando chega ali na região do cotovelo, o paciente começa a ter o abdômen central acometido, porque a gente sabe que os nervos na região torácica, né, a região mais distal deles é justamente na região central, né, porque eles estão caminhando um percurso horizontal, diferente do percurso vertical que os nervos do membro estão percorrendo. Então, você pode ter uma perda ali na região central do abdômen. E depois, em casos mais avançados, mais graves, pode ter até um acometimento na região da cabeça, principalmente ali no vértex da cabeça. Então, essa é a evolução típica de uma polineuropatia comprimento dependente. E a diabetes é justamente a apresentação típica de uma polineuropatia comprimento dependente. É o caso, geralmente, sempre exemplo. Ok? A gente chama isso daquela distribuição de botas e luvas. Eventualmente, esses pacientes também vão ter acometimento das fibras grossas, tá? Mas isso tende a ser muito menos do que o acometimento de fibras finas. Então, eventualmente, a gente pode ver esses pacientes começando a ter algum grau de fraqueza nos pés, tá? Mas geralmente isso é só quando a neuropatia já está mais avançada. Frequentemente, esses pacientes têm diminuição da sensibilidade vibratória, tá? Isso é uma coisa que já acontece desde o início. E, frequentemente, esses pacientes também têm diminuição dos reflexos. Então, tem sinais de fibras grossas, sim, mas o que domina o quadro, em termos principalmente de sintomas, tende a ser o acometimento de fibras finas, tá? Bom,
Quando a gente fala de sistema nervoso periférico, o nosso grande, grande, grande exame complementar para avaliação do sistema nervoso periférico é a eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia é um exame em que você tem duas partes. Uma parte que você pega eletrodo ali, você dá um choque no nervo. Quando você dá o choque no nervo, você tem um eletrodo de captação, que ele vai poder ver tanto o estímulo no nervo sensitivo quanto no nervo motor. Então, você consegue ver a amplitude com que aquele estímulo que você deu choque chega no sistema motor ou chega no terminal sensitivo. Ok? Então, isso é uma parte da eletromiografia. Outra parte é quando você coloca a agulha e vê o músculo tanto em repouso quanto em contração. A eletromiografia é bastante útil para a gente na avaliação de neuropatias no geral. Mas a eletroneuromiografia, geralmente, quando a gente dá o choque nesses nervos, os eletrodos eles só conseguem captar a amplitude do potencial de ação gerado pelas fibras grossas. Então, uma coisa muito comum é a gente ver o paciente que clinicamente tem um acometimento, tem uma polineuropatia diabética, mas se você faz isso muito precocemente, a eletroneuromiografia dele vem normal. Por quê? O acometimento só das fibras finas geralmente não altera a eletroneuromiografia. Mas assim que esse paciente começa a ter algum acometimento de fibras grossas, aí sim você já vai ver, principalmente mais no início, a diminuição da amplitude dos potenciais sensitivos, principalmente aonde? Nos membros inferiores, tá? Mas lembrar que às vezes, se você fizer muito no início, quando só tem fibra fina afetada, você pode ver uma eletroneuromiografia normal. Como é que a gente maneja isso? O manejo principal é o controle adequado da glicemia. Mas esses pacientes estão em risco de sofrerem complicações, então a gente tem que alertar eles e direcionar eles a como eles podem evitar e prevenir algumas complicações. Uma das grandes complicações da neuropatia diabética, a questão do pé diabético. Então, esses pacientes tendem a ter uma diminuição da sensibilidade dolorosa dos pés, então eles notam menos machucados nos pés, eles notam menos sapatos apertados, eles notam menos qualquer tipo de coisa que possa vir a se desenvolver ali, que qualquer pessoa que tem noção de dor nos pés notaria e evitaria pisar e tal. Então, eles tendem a ter uma chance muito maior de desenvolver lesões nos pés. Aliados isso a já terem uma pele mais seca, já terem uma pele mais frágil por causa da disfunção do sistema nervoso autônomo. Disfunção do sistema nervoso autônomo também já leva a uma irrigação pior, então uma cicatrização pior daquilo ali. Então tem um monte de fatores que levam ao quê? Qualquer lesão dos pés desses pacientes serem coisas potencialmente graves, tá? Que tem muito mais chance de infectar e que tem muito mais chance de cronificarem, não se cicatrizarem de forma muito rápida. Então, esses pacientes têm todo dia que inspecionar os pés deles. Para qualquer tipo de lesão, você já tratar precocemente. Prevenir quedas, então, principalmente nos pacientes quando começam a desenvolver algum acometimento das fibras grossas, quando eles perdem um pouco da propriocepção, que é a noção de posição dos membros, eles tendem a ter um quadro que, principalmente quando eles ficam de olhos fechados, eles perdem um pouco da noção da posição dos pés, então eles podem desenvolver algum grau de desequilíbrio sensitivo, tá? E se tem um acometimento motor, eles ainda podem tropeçar, ok? Então eles são muito suscetíveis a quedas também. E a gente tem sempre que ver os níveis de vitamina B12, que a gente sabe que deficiência de vitamina B12, principalmente quando ela está abaixo de 300, também causa neuropatia. E pacientes com diabetes frequentemente têm deficiência de vitamina B12 associada, porque um dos principais remédios, mas o remédio mais comumente usado para tratar diabetes é a metformina. E ela diminui a absorção de vitamina B12 no trato gastrointestinal. Então sempre tem que monitorizar isso e manter os níveis de B12 desses pacientes pelo menos ali acima de 300. E os pacientes que têm a dor neuropática, né, que é essa dor com características neurológicas, agulhadas, queimações, choque, esses pacientes, esse tipo de dor tende a responder a alguns medicamentos específicos, tá? Principalmente da classe dos antidepressivos, tá? Que a gente tem a duloxetina e a amitriptilina como boas opções, e alguns anticonvulsivantes, ali a pregabalina e a gabapentina, que são os gabapentinoides. Esses remédios são todos primeira linha para tratamento, e muitos deles levam a alívio dos pacientes. Mas é relativamente comum a gente ver pacientes com dores crônicas, neuropáticas, refratárias ao tratamento. Que esses pacientes às vezes precisam de combinação de remédios desses, e às vezes até outras medidas, tá? Como o uso de capsaicina, ou então estimuladores medulares, são coisas que podem ser utilizadas para tratamento de dor refratária nesses pacientes. Tá? Então, o manejo da dor neuropática, pelo menos o manejo inicial, tem que estar
tem que estar aí no armamentário de todo mundo. E aí a gente entra num último conceito, esse tipo de neuropatia que eu vou falar, que é a neuropatia da intolerância à glicose. Tá? A neuropatia da intolerância à glicose é uma neuropatia que foi muito tempo controversa, muita gente falava que às vezes não acreditava que ela existia, mas que ela hoje em dia já está bem documentada. Então, isso aqui são pacientes que não preenchem critérios formais de diabetes, tá? Mas eles têm ali um estado que é chamado de pré-diabetes, né? Então, são aqueles pacientes que não estão com uma glicemia normal, mas não estão com uma glicemia a nível também de ser considerado diabetes formalmente. E esses pacientes, se sabe que mais do que a população normal, eles tendem a ter neuropatia, tá? E, na grande maioria das vezes, é uma polineuropatia distal simétrica de predomínio de fibras finas. Então, isso pode já ser uma forma de apresentação da diabetes antes de você desenvolver diabetes formalmente, no nível de intolerância à glicose. Tá? Então, ficarem atentos com isso. Às vezes, você dá esse diagnóstico para os pacientes antes deles desenvolverem critérios formais de diabetes. Beleza. Próximo tipo que eu queria falar com vocês é a neuropatia autonômica. A neuropatia autonômica, como o próprio nome diz, vai afetar o sistema nervoso autônomo, ou seja, aqueles neurônios que vão seguir para fazer a inervação e o controle das nossas vísceras, tudo aquilo que a gente não tem controle consciente, a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão, a nossa liberação de suor, o nosso controle esfincteriano, né? Então, a diabetes pode afetar de forma seletiva alguns desses neurônios e levar à disfunção da nossa regulação visceral, da nossa regulação autonômica. Isso aqui é comum, afeta 15% dos pacientes. Frequentemente co-ocorre com a polineuropatia distal da diabetes. Então, aquilo que eu falei, assim, são vários tipos de apresentação, mas às vezes elas co-ocorrem. Então, é muito comum você ver um paciente que tem um tipo de forma de neuropatia diabética e desenvolve outro de forma sobreposta. Inclusive, é o mais comum da gente ver o paciente que tem a polineuropatia distal simétrica e, em cima disso, desenvolve uma neuropatia autonômica, ou em cima disso, desenvolve algumas das outras que a gente vai falar mais para frente. Então, não esperem que isso aqui vai vir só de forma isolada, ok? Então, 15% deles vão ter. E quais são os órgãos mais afetados? Então, vai poder afetar o sistema cardiovascular, e com isso vai fazer o quê? O paciente, quando se levanta, não vai conseguir mais fazer a vasoconstrição necessária para aumentar um pouquinho da pressão que a gente precisa ali. Então, esse paciente pode ter episódios de hipotensão postural, que pode desenvolver até síncopes posturais. O paciente pode desenvolver arritmias por causa disso. E pode desenvolver labilidades pressóricas. Os pacientes, às vezes, desenvolvem uma superhipertensão, faz um antipertensivo, a pressão vai lá para baixo. Então, pacientes que têm uma variação de pressão ao longo do dia muito grande, ficam sensíveis ao uso de alguns medicamentos que podem aumentar ou diminuir a pressão. Tá? Tudo isso por perda dos neurônios que fazem essa regulação. Podem ter sintomas gastrointestinais, essa questão de saciedade precoce é muito comum no paciente com diabetes, então ele come pouco e já se sente totalmente cheio, porque o estômago dele, o sistema gastrointestinal está com trânsito reduzido, os neurônios não estão chegando bem lá, e aí o movimento, né, a peristalse, acaba sendo mais lenta. Então, fica se acumulando de forma mais rápida ali. Então, o paciente tende a ter uma saciedade precoce. Inclusive, se ele faz uma distensão muito grande ali, porque aquilo ali não está se movimentando, ele pode ter um redirecionamento de sangue para a região abdominal tão grande que ele faz uma síncope, ele pode desmaiar depois dele comer. Os pacientes têm muito a ter náuseas com facilidade, qualquer coisa que pode causar náuseas neles pode causar com mais facilidade, tendem a vomitar com muito mais frequência. Então, isso tudo podem ser sinais que o paciente está com uma neuropatia autonômica gastrointestinal. Pode acometer bastante o sistema urogenital, então, muito comum um paciente do sexo masculino com disfunção erétil. O paciente pode ficar com polaciúria, pode precisar urinar várias e várias vezes. O paciente tem que ficar acordando durante a noite para urinar. E às vezes eles desenvolvem bexiga neurogênica, com esvaziamento incompleto. Então o paciente vai lá, urina, e se você faz uma sonda pós-miccional ali, o paciente ainda tem um resíduo pós-miccional. E alguns pacientes ficam até com dificuldade de urinar, e você vai acumulando retrogradamente urina, e você acha que eles estão urinando, mas eles estão urinando, na verdade, por transbordamento. E se você não tratar isso, eventualmente os pacientes podem até desenvolver hidronefrose, tá? Por acúmulo retrógrado de urina. Disfunções sudomotoras, extremamente comum.
a pele nas extremidades secas, com predisposição às úlceras, né? Porque a pele fica mais frágil. E isso pode fazer eles terem um outro tipo de queixa. Às vezes o paciente não sente que ele não está suando nas extremidades. Mas às vezes ele chega para você se queixando de que ele está suando muito no tronco. Por quê? Para a gente fazer a nossa troca ali de temperatura, para fazer o nosso ajuste de temperatura, a gente usa muito suor, né? E se você não está conseguindo suar nas suas extremidades, você vai querer suar mais onde você consegue suar. Então é uma forma de compensação ali do sistema nervoso autônomo. Então, os pacientes começam a suar muito na região axial, no tronco, nas axilas, no rosto, e não suar tanto nas extremidades. Também um sinal de disfunção autonômica neles. E podem até desenvolver vários tipos de alterações de pupila. Então, alguns pacientes desenvolvem paralisia do óculo motor, a gente vai falar isso mais para frente, podem ficar com uma midríase por causa disso, mas eles podem desenvolver outros tipos de alteração de pupila, da regulação autonômica da pupila. Eles podem ter uma pupila chamada pupila de Ade, que a gente vê às vezes com uma síndrome chamada síndrome de Ade, que é uma síndrome idiopática, mas pode ocorrer no paciente diabético, que a pupila fica dilatada inicialmente. Depois do tempo, essa pupila vai contraindo, 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 e ela fica miótica depois de bastante tempo, vários meses, e é uma pupila que não reage mais à luz. Mas quando você pede para o paciente olhar na ponta do nariz, fazer um estímulo de convergência, ela reage, e ela reage de forma tônica, ou seja, quando o paciente volta a olhar para frente, ela demora para dilatar de volta. Tá? E esses pacientes podem, inclusive, ter a pupila de Argyll-Robertson, que é aquela classicamente descrita na neurosífilis, né? Que é o paciente que tende mais a miose, né? Tende a ser uma pupila bilateral, e que tem essa dissociação luz-convergência também. Quando você joga luz, ela não contrai, mas quando o paciente faz o estímulo da convergência, ela contrai. Tá? Então, todos esses tipos de alterações autonômicas da pupila também podem acontecer. Quando a gente está falando da neuropatia autonômica, se você tem um quadro puro, a eletroneuromiografia convencional não vai mostrar alterações. É aquilo que a gente já falou. A eletroneuromiografia convencional não vê fibras finas. E as fibras autonômicas estão passando pelas fibras finas. A gente pode fazer alguns estudos a mais no paciente que você suspeita de ter um acometimento de fibras finas ou acometimento do sistema nervoso autônomo, que é a resposta simpática cutânea e o teste sudomotor. Basicamente, respostas que você vê, você faz algum estímulo para provocar uma resposta de sudorese ali e ver o funcionamento do sistema nervoso autônomo do paciente em diferentes regiões ali do corpo. Tá? Então, alterações nisso já podem indicar para a gente uma disfunção autonômica. Mas a gente tem vários outros exames que também avaliam para a gente a função autonômica do paciente. No eletrocardiograma, o intervalo RR, que tende a oscilar com a inspiração e expiração do paciente, tende a ficar fixo neles, porque eles não têm mais essa oscilação com a valsalva, com inspiração e expiração do intervalo RR no eletrocardiograma. O tilt test, que é aquele teste que você bota os pacientes deitados e botam eles para levantar e você vê quanto a frequência cardíaca aumenta, quanto a pressão aumenta da posição deitada para a posição em pé. Tá? Também está avaliando o sistema nervoso autônomo e a capacidade dele de reagir às mudanças posturais. Você pede para o paciente urinar e avalia o resíduo que ele deixou ali pós-miccional, se está com um resíduo aumentado, isso indica que ele tem uma bexiga neurogênica. Você pode fazer estudos urodinâmicos. Tá? Então, a gente acaba usando testes das outras áreas da medicina, das outras áreas clínicas, para avaliar as consequências da neuropatia autonômica, porque ela tende a afetar os órgãos das outras partes da clínica médica. Então, esses pacientes são pacientes que frequentemente chegam no cardiologista, chegam no gastroenterologista, chegam no urologista, tá? Com essas queixas. E, frequentemente, eles vão receber um diagnóstico de neuropatia. E o tratamento envolve controle glicêmico, tá? Como tudo aqui que a gente vai ver, né? A grande maioria dessas complicações tem relação com o controle inadequado. E você faz um tratamento sintomático individualizado. Então, cada tipo de alteração desautonômica vai ter as suas medidas, né? Se o paciente tem uma bexiga neurogênica muito grave, ele vai ter que ficar fazendo sonda de repetição. Se o paciente tem hipotensão postural, ele vai ter que, às vezes, fazer uma meia elástica, né? Uma meia compressiva, ou, às vezes, até fazer alguns remédios para aumentar um pouco a pressão deles. Por aí vai. Bom, outra forma de apresentação de neuropatia diabética é através de mononeuropatias agudas. Tá? Então, isso aqui a gente está falando de acometimento isolado de um nervo que ocorre com tempo de instalação agudo. Até agora, as duas que a gente falou eram
são neuropatias que são lentamente progressivas. Essa aqui não, isso aqui é uma coisa que surge geralmente de uma hora para outra. Isso aqui não é tão comum quanto as outras duas que a gente falou, afeta mais ou menos 1% dos pacientes com diabetes, mas é aquilo que eu falei no início da aula, que é uma doença tão comum que a gente acaba vendo isso com frequência, tá? Então, toda hora isso acaba aparecendo para neurologista. Então, aqui é uma instalação súbita de um acometimento focal de algum nervo. Quais são os nervos mais comumente afetados? Nervos cranianos, tá? Então, a gente vê frequentemente o início do nada de uma diplopia. E aí você vai examinar o paciente e ele está com um estrabismo divergente. E você vai ver, é uma neuropatia de óculo motor. O paciente desenvolveu de forma aguda. Pode acontecer isso com o nervo troclear também. Geralmente o que você vê é um estrabismo vertical do paciente. Ele tem uma dificuldade de olhar justamente quando o olho está aduzido e olhar para baixo. Então, os pacientes que têm muita dificuldade na hora de descer escadas, de ler alguma coisa, eles começam a ter uma visão dupla, que é geralmente uma diplopia vertical, uma imagem fica em cima da outra. Do óculo motor, é geralmente uma diplopia mais para perto também, mas é uma diplopia mais horizontal. Nervo facial também, aquela paralisia facial, que a gente bota às vezes na paralisia de Bell, idiopática, não sei. No paciente diabético ocorre com muito mais frequência e eles se recuperam muito pior. Então, frequentemente é uma isquemia focal do nervo facial, tá? A neuropatia facial desses pacientes. E também podem acometer nervos dos membros, tá? Apesar de não ser tão comum quanto esses nervos cranianos que eu falei. Mas às vezes o paciente desenvolve uma neuropatia ulnar aguda, com dificuldade de abduzir os dedos, pode ficar com a mão em garra ulnar e perder a sensibilidade na região medial ali dos dedos da palma da mão. Pode ter neuropatia fibular aguda, o paciente fazer um pé caído agudo, né? Então a gente tem que ficar atento para isso, o desenvolvimento agudo de neuropatias no paciente com diabetes. Tem uma coisa que sempre colocam aqui, que a gente vê em alguns casos, que é justamente a questão de como você reconhece uma neuropatia do óculo motor diabética, né, microvascular. Por quê? Dentre todos esses nervos que eu falei, talvez o que dá mais preocupação quando a gente vê uma neuropatia aguda dele é o óculo motor, porque a gente sabe que o nervo óculo motor ele passa ali no sistema nervoso, próximo ao lobo temporal, né, e próximo à artéria comunicante posterior. Então, o nervo córculo-motor ele é frequentemente acometido por algumas coisas muito graves, como herniação do lobo temporal ou como um aneurisma intracraniano da artéria comunicante posterior. Tá? Então, assim, obviamente, na hora que você está avaliando esse paciente, se tiver alguma informação clínica que te ajude a já fazer uma estratificação de risco, qualquer uma dessas informações é interessante. Tá? E aí, o que a gente tem de interessante aqui acontecendo? Você pega o nervo e corta ele no meio, a gente sabe que a distribuição das fibras no nervo geralmente são o quê? Então, o óculo motor ele é responsável pela inervação da pupila, ele faz a contração da pupila, ele faz a elevação da pálpebra, né? Ele faz o movimento para dentro, para cima, para baixo do olho. Basicamente isso, né? Resumindo as funções. Se você tem o nervo e você corta ele, você vai ver que as fibras que inervam a pupila elas são mais periféricas, elas são mais superficiais no olho. E as fibras que vão inervar a musculatura extrínseca ocular, elas são mais centrais, elas são mais profundas. E aí você tem uma predileção diferente, que é, se você tem uma neuropatia compressiva do óculo motor, ou seja, se tem alguma coisa que está fora do óculo motor comprimindo ele, é mais fácil você pegar o que primeiro? As fibras da pupila. Então esse paciente frequentemente tem o quê? Uma dilatação da pupila antes dele ter uma paralisia do movimento dos olhos. E se você tem uma doença que afeta a vascularização do nervo, né, como uma isquemia focal, alguma coisa assim, obviamente a região mais profunda do nervo vai ser afetada primeiro, porque é a região que os vasos irrigam por último. É a região mais distal de irrigação, então é a região que tem a irrigação mais frágil. Então, se você tem uma isquemia ali, a isquemia tende a ser mais intensa na região profunda. Então, frequentemente, quando a gente vê um aneurisma de comunicante posterior, alguma coisa assim, a gente já vê uma pupila dilatada. E quando a gente vê uma neuropatia diabética, várias vezes, se não foi uma isquemia total ali do nervo, você pode ver o paciente com a diplopia, com o estrabismo, com a paralisia de movimentação dos olhos, mas com a função pupilar preservada. Então, isso é uma diferença clínica interessante que ajuda a gente a já ter uma noção ali. Óbvio que ninguém vai deixar de pedir exames, ressonância de crânio ou estudo dos vasos ali para avaliar o aneurisma dos pacientes, né? Porque é aquele conceito de alguns diagnósticos, por mais que não sejam os mais prováveis naquela situação, você não pode deixar passar, tá?
Mas é claro que isso dá um certo alívio para a gente, uma probabilidade pré-teste um pouco menor de ser alguma coisa mais grave. E essas isquemias tendem a ter um curso autolimitado. Não tem nada que a gente faça ali agudamente, vamos fazer um. Não tem nada que a gente faça ali agudamente que possa mudar o curso delas. Muitas delas, aliás, praticamente todas delas se recuperam em graus diferentes, né? O paciente que já tem a diabetes mal controlado tende a ter uma recuperação, uma chance de recuperação incompleta muito maior, tá? Então, frequentemente, os pacientes podem ficar com sequelas disso. O paciente pode ficar com estrabismo, o paciente pode ficar com fraqueza na mão, o paciente pode ficar com paralisia facial, mas todas tendem a se recuperar e estabilizar até certo grau. Ok? E aí o tratamento vai ser justamente a fisioterapia ocular, vai ser a fisioterapia facial, fisioterapia das mãos, vai envolver muito você estimular a plasticidade ali com aqueles outros neurônios que não foram afetados. Pronto. Seguindo para o próximo tipo de neuropatia diabética, aqui agora a gente tem as radiculoplexoneuropatias diabéticas. Então, esse nome enorme é justamente para agrupar formas de apresentação que envolvem principalmente as raízes, os plexos e os nervos juntos. Tá? Então, desde a parte mais proximal lá da saída do sistema nervoso periférico até a parte mais distal. Essas também são incomuns, afetam mais ou menos 1% dos pacientes, mas a gente acaba vendo toda hora também, todo esse conceito que a gente já está falando. E geralmente elas também se apresentam de forma aguda, tá? Igual as mononeuropatias que a gente falou. Então, aqui a gente geralmente tem o quê? Um quadro agudo e frequentemente de um lado do corpo. Então, frequentemente isso é assimétrico. Isso vai afetar, lógico, como vai afetar raiz, plexo e nervo. Vai pegar sintoma sensitivo, motor e autonômico e que vai ter uma distribuição proximal e distal. Quando eu falei para vocês que a neuropatia a polineuropatia afeta mais as regiões distais, a gente está falando de um acometimento dos nervos, né? Mas aqui eu estou falando de um acometimento de raiz, plexo e nervo. Então isso vai ter uma distribuição desde lá de cima até lá embaixo no membro. Então sempre que você vê o início agudo de sintomas sensitivos e motores, proximal e distal no membro, você tem que pensar que as raízes e os plexos estão envolvidos, tá? Se o paciente é diabético, você tem que pensar que isso é uma radiculoplexopatia diabética, ok? Tende a ser uma evolução aguda. A história frequente é o paciente que desenvolve geralmente uma dor. Isso é mais frequente na região lombosacra, então desenvolve uma dor na coxa, no glúteo, às vezes com irradiação ali para a perna. Alguns dias depois começa a sentir fraqueza e atrofia daquele membro. Então é uma coisa muito rápida, de alguns dias. O paciente vai desenvolvendo muita dor, perda sensitiva e fraqueza daquele membro, com atrofia, tá? Isso evolui por algumas semanas e tende a estabilizar. Frequentemente, pode deixar sequelas para o paciente. O paciente depois pode ir melhorando, mas o paciente tende a ficar com algum grau de fraqueza ali daquela região. Tá? Isso geralmente afeta mais a região lombosacra, que é quando a gente chama isso de síndrome de Bruns-Garland, né? A famosa síndrome de Bruns-Garland. Mas também pode afetar a região cérvico-braquial, então pegar plexo braquial, então o paciente ter proximal e distal aquele acometimento agudo, assimétrico, faz diagnóstico diferencial com a síndrome de Parsonage-Turner, né? Pode ser uma forma de apresentação. Pode pegar a região torácica, e aí pode pegar nervos que estão relacionados à respiração, então o paciente pode ficar com uma paralisia diafragmática de um lado por causa disso. Pode afetar a região abdominal, e o paciente tem uma fraqueza focal no abdômen por causa disso. E aí, quando o paciente está fazendo uma valsalva ou alguma coisa assim, você vê uma protuberância numa região do abdômen, isso pode afetar várias dessas regiões. Faz muita dor em distribuição radicular, às vezes algumas pessoas confundem com um quadro de herpes zoster, porque o paciente começa a fazer dor na região torácica ou abdominal, irradia uma dor de característica neuropática, mas claro que os pacientes não vão ter as lesões de pele características, né? E aqui o mecanismo fisiopatológico proposto é que seja, na verdade, um distúrbio autoimune, seja uma vasculite, ou seja uma inflamação da parede dos vasos que irrigam as raízes e os plexos ali, tá? Então tem alguns estudos com biópsias que mostram isso. E sempre surge o questionamento, quando você vê um paciente desses, do que você vai fazer para tratar. Porque muitas pessoas defendem fazer um tratamento imunomodulador desses pacientes, geralmente com a preferência do uso de imunoglobulina intravenosa, tá? Pulsoterapia com corticoides, algumas pessoas também podem fazer, tá? Mas é muito complicado você fazer isso com paciente com diabetes. Eu mostrei para vocês aí que corticoide é um dos remédios que gera mais desglicemia, né? Então,
se for fazer alguma coisa, imunoglobulina intravenosa tende a ser o preferencial, mas ainda não tem estudos que mostram que está claro que isso tem um real benefício. E parece que esses pacientes melhoram de qualquer forma, tá? Então isso ainda está aberto, mas é uma prática comum, tá? Uma prática comum fazer imunoglobulina intravenosa nesses pacientes. Muitas pessoas notam que o quadro de dor e o quadro motor acaba resolvendo mais rápido quando você faz isso, mas a gente ainda não tem muita evidência empírica de que esse é o fato, ok? Seguindo, alguns pacientes podem ter uma coisa que a gente chama de neuropatia sensitiva dolorosa aguda, e essa aqui é rara. E geralmente ela ocorre quando o paciente está em alguma das duas situações. Ele desenvolve uma perda de peso intensa, que a gente chama de caquexia diabética. O paciente perde muito peso em pouco tempo. E ele faz uma neuropatia que se comporta como uma polineuropatia, ou seja, cometimento confluente, simétrico, predomínio de fibras finas, então com muita, muita, muita dor. E pode ocorrer no meio de um curso de um paciente com mau controle, ou num paciente que estava com mau controle ou acabou de ter o diagnóstico e começa a usar, por exemplo, insulina ou algum medicamento que faz com que a hemoglobina glicada dele diminua muito rápido. Então, às vezes, até o paciente que não estava com mau controle há tanto tempo assim, você começa uma insulina, começa o tratamento e a hemoglobina glicada dele diminui muito rápido, ele pode desenvolver esse quadro, uma neuropatia de fibras finas muito, muito, muito dolorosa. E geralmente isso afeta mais os pés, mas tem casos que afetam o abdômen, tem casos que afetam outras regiões. Então, ficar sempre muito atento para dor neuropática de instalação aguda em paciente, principalmente com emagrecimento, que você começou a tratar há pouco tempo. Talvez a solução para esses pacientes seja você diminuir a hemoglobina glicada deles de forma mais lenta, tá? Então, você não ser tão agressivo com o tratamento nesse tipo de situação. Deixa ele ficar desglicêmico por mais algum tempo e vai diminuir de forma lenta. Mas, frequentemente, uma vez que isso aqui aparece, o paciente fica com sequelas de dor crônica. E aí você vai ter que lançar a mão daqueles remédios que a gente falou. E existem alguns outros tipos, tá? Esses pacientes que têm diabetes, os nervos deles podem ficar acometidos de forma subclínica e isso favorecer eles a terem neuropatias em locais de compressão. Então, a gente sabe que tem alguns locais que os nervos passam que eles têm menos espaço para passar e que, às vezes, nesses locais, algumas pessoas com maior predisposição, eles podem desenvolver neuropatias compressivas, tá? O paciente com diabetes, a diabetes é um grande fator que faz os nervos serem mais vulneráveis a essas compressões. Então, compressão do mediano quando ele está passando pelo túnel do carpo e o paciente começa a falar que tem dormências, principalmente na região, na hora de dormir, né, na mão, frequentemente na mão toda, que frequentemente acordam ele durante a noite, pode evoluir uma atrofia da região tenar ali da mão, nos casos mais graves. O paciente pode ter uma neuropatia do ulnar no cotovelo, né, que é uma região de compressão clássica, e começar a desenvolver fraqueza da mão, com perda sensitiva, parestesias na região medial ali dos dedos da mão e da palma, fibular na cabeça da fíbula, tá? E tudo isso de evolução um pouco mais crônica, não confundir com as mononeuropatias agudas por isquemia focal. Neuralgia parestésica também é muito comum, que é a compressão do nervo cutâneo femoral lateral da coxa. É um nervo puramente sensitivo que inerva a região lateral da coxa. O paciente começa a se queixar, principalmente quando eles ficam sentados por algum tempo, de dormência e parestesias na região lateral da coxa. Também coisas que a gente vê com certa frequência nos pacientes com diabetes. Alguns pacientes, durante o estado de cetoacidose diabética, a gente tem alguns relatos disso, podem fazer uma neuropatia de predomínio motor, tá? Que geralmente com a resolução do estado de cetoacidose pode melhorar, é bem raro. E aqui eu deixei numa cor cinza um pouco mais clara, porque isso aqui ainda é uma relação meio controversa. Mas a gente tem uma doença aí que se chama CIDP, que é a polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, que ela é uma doença que se comporta de forma um pouco parecida com aquela forma do Guillain-Barré, que é o AIDP, a forma mais clássica de Guillain-Barré. O que é isso? É uma doença autoimune que ataca a região internodal, ou seja, a região entre os nodos de Ranvier dos axônios, dos nervos, tá? Então, ela faz uma desmelinização. Então, esses pacientes vão ter uma neuropatia que predomina o acometimento de fibras grossas.
eles vão ter muita ataxia sensitiva, porque eles têm a perda da propriocepção, a reflexia precoce e acometimento motor, muito mais proeminente do que o acometimento da sensibilidade superficial, dor neuropática, por aí. E a gente sabe que os pacientes com diabetes têm uma chance muito, muito, muito maior de preencherem critérios e desenvolverem essa polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica. Mas ainda não se sabe se de fato isso ocorre ou se é uma coincidência. A gente sabe que a diabetes tende a fazer a barreira hematocefálica ficar um pouco mais permeável, então é muito comum no paciente com diabetes você fazer uma punção lombar, eles terem aumento da proteína, né, que a dissociação albumino-citológica é uma das coisas que a gente usa no líquor para dar esse diagnóstico, igual é no caso do Guillain-Barré. Então, ainda é uma associação meio controversa, mas a gente vê isso acontecendo de forma muito mais comum em pacientes com diabetes. Tá? Então, fiquem atentos para pacientes com diabetes que desenvolvem quadros, geralmente com evolução maior do que 2 meses, predomínio motor ou predomínio de sensibilidades profundas, tá? No quadro de polineuropatia. Beleza. Então, essas são as neuropatias relacionadas ao próprio diabetes. E só para a gente terminar aqui, hoje, eu queria falar algumas neuropatias que podem ser consequências do tratamento do diabetes. Tá? Então, a gente tem a neuropatia insulínica. Tá? Alguns pacientes, não se sabe por quê, quando começam a insulina, desenvolvem uma neuropatia de fibra fina, de rápida instalação. Neuropatia dolorosa, tá? Que não é igual àquela neuropatia sensitiva dolorosa aguda do diabetes, tá? Ela é uma neuropatia que, mesmo sem diminuir a glicose do paciente ainda de forma significativa, o paciente já tem. E esses pacientes podem ser pacientes muito mais difíceis de você conseguir usar insulina, tá? Porque eles fazem uma reação realmente dos nervos que parece ser de toxicidade da insulina. Alguns pacientes que fazem o uso incorreto da insulina podem fazer o quê? Episódios de hipoglicemia recorrente. Se imagina que alguns de vocês já tenham lidado com pacientes assim, paciente que usa insulina e não come, ou então usa doses erradas da insulina e frequentemente faz episódios de hipoglicemia. A gente sabe que a hipoglicemia aguda pode gerar encefalopatia, pode gerar sinais focais que confundem com AVC, e, cronicamente, episódios recorrentes de hipoglicemia podem fazer uma degeneração dos axônios motores e o paciente fazer uma neuropatia de predomínio motor, tá? Que algumas pessoas relatam que predomina nos membros superiores, então muita atrofia das mãos, punho caído, mas também pode acontecer nos pés. E lembrar sempre da deficiência de vitamina B12, tá? Que a metformina diminui a absorção de vitamina B12 e a deficiência de vitamina B12 pode, por si só, já causar uma neuropatia, tá? Que às vezes vem junto até de uma mielopatia, um acometimento da medula. E isso pode se somar ao quadro de polineuropatia diabética que o paciente já tem, ou seja, levar a quadros mais graves de polineuropatia. Então, lembrar desses 3 tipos de neuropatia que, às vezes, não estão relacionados ao controle glicêmico, estão relacionados a alguma coisa que você está fazendo no tratamento. Você tem que rever a forma com que o paciente está tratando mais do que necessariamente o controle do paciente. Tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela para eu tirar as dúvidas.